Já achou? Já acharam? Por favor, leio na versão século 21, Marcos 4, de 30 a 32, parábola de Jesus, parábola do grão de mostarda. Disse assim, disse ainda, a que compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes, mas uma vez semeado, cresce, torna-se a maior de todas as hortaliças e estende grandes ramos, de tal modo que as aves dos céus podem aninhar-se à sua sombra. Queira Deus, então, abençoar a sua palavra. Deixe, por favor, sua Bíblia aberta. Eu queria falar sobre humildes começos, mas fiquei numa dúvida muito grande se falava sobre humildes começos ou sementes de esperança. O texto de Mateus nos fala do poder conspirador do grão de mostarda. O evangelista Lucas também nos conta essa parábola em Lucas 13, 18 e 19. E Jesus usava parábolas também porque imagens entram mais fortes nas nossas mentes do que ideias. Então Jesus muitas vezes usou conceitos humanos, imagens, para nos fazer pensar sobre realidades celestiais. E aí ele está falando do poder conspirador que possui o grão da mostarda. E Jesus pergunta, a que assemelharemos o reino de Deus? E ele mesmo responde, o reino de Deus assemelha-se a um grão de mostarda. E em primeiro lugar, eu queria que nós dividíssemos esse entendimento sobre essa semente da esperança em 3 ocasiões. Então, em primeiro lugar, o reino de Deus começa sempre de forma despretensiosa. Quando semeado é a menor das sementes, diz uma versão. E muitas vezes grandes projetos surgem de pessoas que se dispuseram numa ideia boa, clara, se é crente, uma ideia cristã, mesmo não tendo grandes estruturas por detrás. Aquela dona Clotilde e seu Manuel, eles resolveram vir morar em Teresópolis. E eles saíram lá de Magé, saíram possivelmente no lombo de cavalo e coisa assim, e subiram a Magé, e foram para o interior de Teresópolis. E possivelmente eles não disseram assim, vamos iniciar o trabalho batista em Teresópolis. Nós vamos iniciar um trabalho batista que vai ser muito grande na cidade. Não disseram nada disso. O trabalho que nós vamos fazer vai atingir muitas famílias. Eles não disseram nada disso. Eles simplesmente disseram assim, vamos ser crentes como somos aqui em Magé, lá em Teresópolis. Vamos dar o testemunho do evangelho aos nossos vizinhos. Vamos abrir nossa casa para pregar o evangelho. E foi assim que eles fizeram. E começaram a ganhar pessoas para Cristo. E começaram a falar do amor de Cristo. E as pessoas, os vizinhos, foram descobrindo o amor de Jesus. Foram persuadidas pelo poder do Espírito Santo. E o evangelho começou a se espalhar lá no interior. Lá abriu-se então uma congregação que durante décadas foi uma grande bênção para o reino de Deus aqui em Teresópolis. Talvez nunca tivesse imaginado o impacto que aquelas palavras simples que usavam,
os cultos na sua casa, os testemunhos que deixavam, como aquilo iria tocar o coração dos seus vizinhos e de muitas famílias. Sabe por quê? Porque o reino de Deus é como um grão de mostarda. Você pode repetir isso comigo? O reino de Deus é como um grão de mostarda. Grandes projetos surgem sem recursos, riquezas, ostentação. Não é esquema palaciano, mas é uma semeadura da esperança. Foi assim no próprio nascimento de Jesus Cristo, na chegada de Jesus Cristo ao mundo. Os homens o aguardavam num palácio e ele surge numa estrebaria. Lembram-se que os magos foram até o palácio de Herodes, onde é nascido o rei dos judeus. Vimos a estrela e viemos adorá-lo. Os homens esperavam um rei político e ele se apresenta como um rei espiritual. Os homens aguardavam de Jesus promoção e glória naqueles seus dias. E ele termina de forma dramática numa cruz. O nascimento e a vida de Jesus nos lembram que coisas aparentemente insignificantes podem ter o germe da conspiração. O profeta Zacarias faz uma afirmação curiosa, quando Jerusalém finalmente estava sendo restaurada e eles estavam reconstruindo Jerusalém. Quem veio ao culto de oração quarta-feira passada, sabe que eu falei sobre Ageu. Eles começaram a reconstruir o templo e o templo era tão pequeno em relação ao primeiro templo que muitos começaram a chorar e falar, para fazer um templo desse tamanho aí, não vale a pena nem começar. E começaram a querer desistir, desistiram de construir o templo por 15 anos. Um templo sem a pompa do primeiro, não vamos fazer não. E aí Zacarias é levantado e diz assim, não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. E Ageu diz assim, a glória desse segundo templo será maior do que a primeira. E quem veio aqui sabe que a glória foi maior, porque naquele segundo templo, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e ali naquele templo vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Pois quem despreza os dias dos humildes começos? Quem pode confiar em algo tão pequeno? William Barclay chama essa parábola de o humilde começo. E Jesus falava do reino de Deus, e o reino de Deus é assim. O grão de mostarda era pequeno, não era a menor semente que havia no mundo, mas era a menor semente que os judeus usavam. E então Jesus pega aquela semente que era usada no dia a dia dos judeus, e usa aquilo como ilustração do reino de Deus. O reino de Deus é frágil, mas não se deixa ficar ameaçado. Grandes projetos de Deus começam com coisas simples. Grandes projetos de Deus começam com gente simples, com humildes começos. E isso tem um sentido. Não se deixe intimidar quando você tem um sonho. Pastor Diné René Lota contou a história do primeiro pastor da sua família. Republicou há poucos dias numa rede social. Pastor José Galdino da Silva Lota. Um homem criado na Igreja Católica, ajudava nas missas como sacristão, casou com uma mulher, teve 3 filhos, uma das filhas ficou muito doente, a filha que se chamava Floripe.
na tentativa de encontrar solução para a enfermidade dela, tornou-se espírita. Na sua casa, na localidade de Sana, lá em Cachoeiras de Macacu, aqui perto de Friburgo, ele presidia as sessões espíritas. Um dia ele foi à venda comprar alguma coisa e encontrou sobre o balcão um livro de capa preta intitulado Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Adquiriu aquele livro do vendedor de Bíblia. Como é que era o nome que nós dávamos ao vendedor de Bíblia? Colportor. Eu fiquei a semana toda pensando nesse nome, e esse nome não me vinha. Ele comprou de um colportor, é isso? Uma Bíblia, um Novo Testamento. Mas ele comprou tão barato, que achou que o livro não valia grande coisa não. Era muito barato para valer ser alguma coisa boa. Pagou, julgou que o livro não ia prestar, mas voltou lendo para casa o Novo Testamento e não parou de lê-lo enquanto não acabou a leitura. E a leitura daquele livro mudou radicalmente a vida de José e da sua família. Ele se rendeu à verdade em Jesus e passou a divulgar a mensagem do Evangelho, inclusive no centro espírita. Ele começou a ensinar o Novo Testamento a todo o seu centro espírita. E logo a sua casa se transformou num ponto de pregação. Foi batizado mais tarde por um pastor chamado Daniel Crosland. Depois se tornou evangelista em 1912, sob a supervisão do pastor Alberto Lessa. E mais tarde, com 51 anos de idade, em 18 de junho de 1927, ele se tornou pastor. Serviu como pastor itinerante na região serrana de Cachoeiras de Macacu, Silva Jardim e Macaé. Pastoreou as igrejas de Taquarussus, Bananeiras, Imbaú, Correntezas e a primeira igreja batista em Cachoeiras de Macacu. E esse homem, a sua vida, o seu trabalho árduo, sua dedicação missionária, sua liderança pastoral, inspiraram de tal maneira que um dos seus netos se tornou pastor e missionário também. Um dos seus bisnetos hoje é o nosso missionário em Portugal. E a família Lota hoje é uma das famílias com maior número de pastores. É a família no campo fluminense que mais pastores tem dado à nossa denominação. Tudo começou com um colportor que deixou um Novo Testamento e aquele homem leu aquele Novo Testamento e a vida dele mudou. E a vida de muitas famílias mudaram. Tudo porque o reino de Deus é como? Vamos repetir. O reino de Deus é como um grão de mostarda. Que forma despretensiosa e original de Deus fazer coisas. Que grande conspiração. O reino de Deus é como um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, é insignificante, mas não se intimida em contato com o solo, pois produz uma dinâmica toda especial, própria, que gera vida. O reino de Deus é assim, é a semeadura da utopia. O reino de Deus é um sonho que foi plantado no seu coração e você começa a sonhar com isso e Deus começa a agir e usar a sua vida para a glória dele. E de repente você vê o sonho plantado, sonho realizado. Você sabe quem evangelizou Moody, o grande pregador do final do século XIX?
um pobre sapateiro de Boston. Ele era professor de um grupo de pré-adolescentes na escola bíblica dominical. Começou a ficar preocupado com a vida espiritual daqueles alunos. Começou a orar por eles. E Deus colocou no coração daquele homem falar de Cristo e ganhá-los para Cristo. E ele ganhou pessoalmente todos os seus alunos da escola dominical, inclusive Moody. E Moody se tornou um dos grandes evangelistas. Você já parou para pensar em quem evangelizou Billy Graham? Parou para pensar quem evangelizou Billy Graham? Eu vou lhe responder, foi um caipira da região de Tennessee, nos Estados Unidos. E Jesus disse que o reino de Deus é assim como um grão de mostarda. E Billy Graham se tornou o maior evangelista do século XX, o homem que pregou praticamente para todo mundo. Portanto, quando você estiver pensando em fazer algo para Deus, lembre-se do grão de mostarda. Ele é mesmo assim frágil e insignificante. E se você estiver pensando em fazer alguma coisa para Deus e disser assim, eu sou frágil, eu sou muito insignificante, não vai dar para mim não. Lembre-se do grão de mostarda, porque o reino de Deus é assim, usa gente frágil e insignificante. Quem pensa em plantar uma igreja deve ter em mente essa parábola. Eu me lembro que comecei meu ministério pastoral há 40 anos atrás, e no início do meu ministério, eu comecei a ficar constrangido comigo mesmo, porque eu estava pregando o evangelho no púlpito, mas não estava falando de Cristo às pessoas, pessoalmente na rua. E Deus começou a me incomodar e falar para mim, mas você não fala de Jesus, e você é capaz de falar para muita gente, mas não é capaz de falar para uma pessoa. E aí o que eu fiz? Olha o que eu fiz. Falei, mas eu sei falar para uma pessoa? Acho que eu não sei. Mas eu tinha lido que um pastor estava fazendo um trabalho em Santos usando um folheto chamado Boas Novas Brasil. E eu tinha aquele folheto, aliás só tinha um. E aquele folheto era um folheto de versículos, boas novas de arrependimento, boas novas de salvação, boas novas de vida eterna e textos bíblicos. Aí eu fui para o púlpito, que eu sabia fazer, e preguei um sermão em Atos 9, intitulado Rua Direita Sem Número, baseado em Ananias. Porque quando Saulo se converteu, Deus disse, você vá à rua direita sem número, e você disse para Ananias, vá à rua direita sem número, e você achará lá Saulo, e você vai falar lá do evangelho para Saulo. E eu falei, quem quer sair comigo para pregar o evangelho? E 17 loucos, irmãos, atenderam o meu convite. Aí eu falei para Deus, Deus, como é que eu vou fazer? Vou usar o folheto Boas Novas Brasil. Pastor, como é que vai ser? Muito simples. Nós vamos bater na casa dos amigos e falar assim, você tem 2 minutinhos para ouvir uma mensagem que transformou a nossa vida? Tenho. Porque 2 minutos é muito tempo, mas 2 minutinhos todo mundo tem. 2 minutinhos. E aí nós líamos aquele folheto para a pessoa. E a pessoa ouvia a leitura e nós íamos embora. Pastor, só tenho certeza que isso dá certo. Falei, dá, porque Deus usa a palavra é a ação do Espírito, é o Espírito que inspirou a palavra. E eu fui no primeiro vizinho, eles ouviram, devem ter pensado assim, esse sujeito é meio louco. Eu sempre achei que esse vizinho era meio louco, mas agora estou com certeza que ele é louco mesmo, coitado. E eu li para todos os meus vizinhos, e eram 17 pessoas, e eu passei muito tempo saindo com aqueles, lendo. E aí eu comecei a pensar que entre um ponto e outro eu podia contar uma historinha. O que você acha? Pastor, essa história vai ficar boa, então vamos contar essa historinha.
Entre o segundo e o terceiro ponto, eu podia contar mais uma historinha. O que você acha? Pastor, isso vai ficar bom. Então agora conta você. E nós fomos fazendo assim. E chegou um ponto que se a pessoa deixasse, nós ficávamos 40 minutos falando de Jesus, com o folheto Boas Novas Brasil. Aí um dia, estou eu e o Gilson Melo, saudoso, que já está com o Senhor, na Coab de Guaíba. E nós vimos um senhor do lado de fora e nós dissemos, olha, nós estamos aqui lendo uma mensagem que transformou a nossa vida. O senhor teria 2 minutinhos para ouvi-la? 2 minutinhos? Tenho sim. Transformou a vida de vocês? Sim. Então, um momento. Entrem. Deixa eu chamar a minha família. Mulher, chamou os 2 filhos pré-adolescentes. Venham ouvir a leitura de uma mensagem que transformou a vida desses 2. E nós demos o nosso testemunho, lendo folheto Boas Novas Brasil. E acabamos nós 6 ajoelhados, com aquela família entregando a vida a Jesus. E quando se levantaram, o seu Francisco falou, pastor, volte aqui semana que vem que eu vou chamar todos os meus vizinhos para ouvirem essa mensagem também. E na quinta-feira eu estava lá de novo com os vizinhos dele falando de Cristo. Pastor, eu vou construir um anexo aqui para o senhor pregar. E ali nascia o que é hoje a 2ª Igreja Batista de Guaíba. Louvado seja Deus. E tudo porque o reino de Deus é como? O reino de Deus é como um grão de mostarda. Irmãos, de um pastor tímido que não sabia como falar de Cristo aos seus vizinhos, mas queria falar, Deus levantou uma igreja. É que o reino de Deus é como grão de mostarda. Começa sempre de uma maneira despretensiosa. Mas pense na estratégia de Deus para a vinda de Jesus. O profeta Miqueias diz assim, e tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre as milhares de Judá, sairá de ti, para mim, aquele que reinará em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Foi em Belém, numa cidade, quando foi anunciada pelo profeta Miqueias, tinha menos de 1000 habitantes. Que Deus escolheu fazer nascer o seu filho, uma das menores cidades da Judéia, e ali nasceu o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Foi na insignificante cidade de Galiléia que Cristo quis viver, que os pais de Jesus foram morar em Nazaré, uma região desprezada, e Deus escolheu morar ali. Quando Filipe disse a Natanael, achamos o Messias, Jesus de Nazaré, o que foi que Natanael disse a Filipe? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Da Galileia não vem nada de bom. Sempre foi assim. Foi no Gólgota que Jesus revelou o seu grande amor pela humanidade, morrendo em nosso lugar. Irmãos, essa é a primeira grande verdade de Deus. Primeira grande verdade que nós precisamos ver quando a Bíblia nos fala que o reino de Deus é como um grão de mostarda, é que ele começa de maneira despretensiosa. Então, quando os seus projetos são despretensiosos, eles têm a moldura do reino de Deus. Não fique com vergonha, querido irmão. Em segundo lugar, quando Jesus compara o reino de Deus a um grão de mostarda, ele está dizendo que o reino tem um gigantesco potencial de expansão. O reino de Deus desaloja, desinstala e faz acontecer. Ao que compararemos o reino de Deus?
O reino de Deus tem em si mesmo o germe do crescimento. Aquele que crê que a Bíblia é a palavra de Deus nunca deveria deixar de semear essa esperança. Semente de mostarda aponta para sementes de esperança. Investir no reino de Deus é só uma questão de fé. E por que muitas vezes não investimos? Porque olhamos para o reino e achamos que não vai dar em nada. E não percebemos que ali está um grão de mostarda. Mas a semente de mostarda é contagiante, repleta de vida e de significado. E essa semente tem características de inquietude, impaciência, ela é dinâmica. E aí Jesus diz isso dessa maneira: uma vez semeada, cresce. Você semeou, ela cresce. É isso que Jesus diz. Ao lavrador cumpre apenas semeá-la. Ele semeia aqui, semeia acolá, mas sempre semeando. E o contato com o solo gera vida. É assim com o Evangelho e com o reino de Deus. Não precisa de nenhuma magia, precisa apenas de semeadura. Strachan, ele estudou e analisou as igrejas bíblicas que crescem no mundo. E ele chegou a uma conclusão muito simples. A conclusão de uma tese grande que ele preparou é o seguinte: cresce quem trabalha, cresce quem semeia, cresce quem joga semente. No ambiente propício, começa a acontecer as coisas do reino de Deus. E elas vão de pequeno até se tornarem grandes para a glória do Senhor. O grão semeado morre e a vida começa a se estabelecer. A menor de todas as sementes desaparece, as suas raízes surgem, se estabelecem, se firmam e de repente começam a crescer e florescer. Se a semente de mostarda ficasse contida em sua fragilidade e dissesse: eu sou muito pequeno e insignificante. Se uma semente de mostarda pudesse se olhar no espelho, ela ia dizer: eu não tenho valor nenhum. Mas olhe para o seu lado aí, porque estão aí pessoas que já foram e nasceram de grãos de mostarda, que estão aí cantando, louvando e adorando a Deus para o reino, porque foram semeaduras da graça de Deus. O grão de mostarda não olha para a sua pequenez, nem olha para os seus obstáculos. O reino de Deus é assim. É a semente que mais cresce. Pode chegar a 3 metros de altura. Exegetas, eles dizem que a parábola de mostarda, do grão de mostarda, é a parábola dos contrastes. Seu sentido é o seguinte: de início mísero, Deus realiza o seu poderoso reino que alcançará os povos de todo o mundo. Telêmaco era um eremita do deserto que um dia sentiu um impulso muito forte de ir a Roma, conhecer Roma, a capital do grandioso Império Romano. Chegando ali, ele foi ao Coliseu Romano, onde se reuniam 80.000 pessoas para ver lutas sangrentas entre gladiadores. E Telêmaco foi lá e ficou profundamente indignado e enojado com aquele espetáculo tão macabro. De repente, ele não se conteve e ele saltou para dentro da arena para separar os gladiadores. Uma santa loucura. E aí ele foi vaiado por aquela multidão, empurrado pelos lutadores, até que um deles friamente o executou. Um tremendo silêncio caiu sobre aquele estádio após a morte de Telêmaco. E algo sucedeu naquele dia
porque a partir de então, nunca mais houve lutas entre os gladiadores. Um homem com sua vida, pequena semente, pequeno grão, libertou o Império Romano de um espetáculo anti-humano. O poder do grão da mostarda. Terceiro lugar, quando Jesus chama a atenção que o reino de Deus é como um grão de mostarda, ele está querendo nos dizer que ele transforma-se em refúgio, onde os pássaros podem fazer seus ninhos. E aí Jesus no versículo 32 diz assim: deita grandes ramos e as aves se aninham à sua sombra. O grão de mostarda cresce e vira ninho. Seu objetivo é abençoar e torna-se abrigo e lugar de descanso, lugar de aconchego e ternura para muitos pássaros. E os pássaros se aninham e ali chocam seus ovos, criam suas ninhadas. Torna-se um lugar de paz. E por ter ramos bem entrelaçados, é um lugar de proteção. Impede que eles sejam vítima da maldade de outros animais. E os pássaros sabem disso. E então ali se aninham e se sentem em segurança. Aqui assemelharemos o reino de Deus a um grão de mostarda. É nos seus ramos que as aves dos céus se aninham, disse Jesus. Jesus está falando aqui da dimensão restauradora e terapêutica do reino. Barclay comenta que os arbustos dos pés de mostarda são rodeados por uma nuvem de pássaros, pois eles gostam muito de suas sementes e pousam nelas para comer. Eu fui pregar no Paraná, no interior do Paraná, alguns anos atrás, e na volta marquei sem querer o dia da passagem errado. Eu queria voltar na segunda-feira e marquei a minha volta para terça-feira. E quando eu estava lá no interior do Paraná, o pastor que me recebia falou assim: pastor, o que o senhor vai fazer na segunda-feira? Eu falei: segunda-feira eu tenho que estar em Teresópolis, tem um monte de coisa para fazer. Não, pastor, só me deu aqui a passagem e ela está marcada para terça-feira. Não, que isso, rapaz, eu vou voltar segunda-feira. Não, pastor, pode ver. Aí eu olhei, tinha marcado para terça-feira. Tentei desmarcá-la, era mais caro desmarcá-la. Aí eu falei: vou voltar terça-feira, mas não vou ficar aqui dando trabalho para o pastor. Eu vou para Curitiba, eu tenho uns amigos lá em Curitiba, vou falar com eles. Usar minha cara de pau e pedir se eles me recebem lá. Se não, alugo um lugar lá e fico lá. E liguei para um amigo com quem eu não falava há muito tempo, ele disse: você vai chegar a que horas? Vou estar lá te esperando. E ele me recebeu, pastor Adelson Damasceno, me recebeu com carinho, ele e sua esposa eu não via há uns 30 anos, e ele me recebeu com um carinho tão grande, e ele disse assim para mim: pastor, a única coisa que o senhor vai ter que fazer é que o senhor terá que ir comigo a participar da reunião do Conselho do Lar Batista da Esperança. Falei: vou. Irmão, estou de favor lá, vou a qualquer lugar. E quando cheguei no Lar Batista da Esperança, eu conheci o pastor Nathaniel Brandão. Um dia, pastor Nathaniel Brandão, que era missionário dos batistas brasileiros pela Junta de Missões Nacionais e fazia um trabalho muito bonito em Curitiba, ele estava voltando para casa e viu uma senhora numa lata de lixo e acompanhava aquela senhora 3 filhos. E ela achou uma melancia, um resto de uma melancia. E ela pegou e dividiu aquele resto de melancia para aquelas 3 crianças.
E aquilo doeu o coração do pastor Nataniel. E ele foi falar com aquela mulher. E ele foi ao juiz de plantão e se ofereceu para ser voluntário do juizado de menores. E aí começava a nascer ali o Lar Batista da Esperança. Ele começou a receber crianças famintas dentro de casa, dando de comer e dando de morar. Conseguiu finalmente a habilitação do juizado de menores para ser um receptor de famílias cujos filhos estivessem em situações de riscos. E ali começou, no dia 22 de abril de 1988, o juiz de menores de Curitiba, José Vanderlei Rezende, enviou a primeira criança ao lar da família Brandão, uma família solidária que acolhia crianças. E ali eles deram início a esse trabalho. E a primeira casa do lar foi conhecida como berçário oficial, voluntário e gratuito do Juizado de Menores de Curitiba, com os seus próprios recursos, que não eram muitos. O pastor Nataniel, seus familiares e alguns amigos mantiveram aquele lar. O lar conta com mais de 120 pessoas hoje, entre missionários e voluntários, fazendo daquele lar, famílias solidárias, um lugar de aconchego, um lugar seguro e carinhoso para órfãos. Em seus 33 anos de existência, o lar acolheu aproximadamente 950 crianças e adolescentes e mães solteiras abandonadas juntamente com seus filhos. Hoje, julho de 2022, estão no Lar Batista da Esperança 48 crianças internas. E quando eu estive lá naquela reunião, ela já era, o orfanato já era assessorado por ex-internos, que eram advogados e administradores, e por gratidão ajudavam no funcionamento e na estrutura daquela instituição. Tudo começou num dia em que um pastor voltava para casa e viu uma senhora pegando no lixo um resto de melancia e dividiu a melancia para os 3 filhos. Sabe por quê? O reino de Deus é como? O reino de Deus é como um grão de mostarda. O reino de Deus é assim, um lugar de ninho, de descanso. Não gera peso, angústia, mas gera libertação e vida. Quem se aproxima do reino se aproxima de uma vida em segurança. Você sabe que é assim. Quando o povo de Judá queria voltar rapidamente do exílio para Jerusalém, e os profetas do desejo começaram a lhes dizer que eles voltariam rapidamente, dizendo que eles, judeus, olha, vocês não vão ficar muito tempo na Babilônia não, e começaram a dizer o que eles queriam ouvir. Como hoje há tanta gente querendo dizer para nós crentes aquilo que nós queremos ouvir, Deus teve que levantar Jeremias, o profeta de Deus, para escrever para aquele povo dizendo, olha, vocês trabalhem aí, vocês casem-se aí, vocês se envolvam com o bem-estar da cidade onde vocês estão, plantem pomares, porque vocês vão ficar aí 70 anos, não vão ficar 2 anos, não. E finalmente, depois de dizer tudo isso, o profeta Jeremias disse o seguinte, em nome de Deus,
Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos do bem e não do mal, para vos dar o fim que desejais. Vocês estão pensando que eu vou deixar vocês 70 anos aí porque eu acho que é muito bom para mim? Eu vou deixar vocês 70 anos aí porque eu sei que é o melhor para vocês. Os meus pensamentos são bons para vocês. E eu quero dar aquilo que vocês estão desejando no coração de vocês, mas vou dar com a minha sabedoria. Envolver-se com o reino é descobrir plena potencialidade que há para gerar vidas e paz. O grão de mostarda se transforma em ninho, em abrigo, em lugar de paz. O que Jesus está ensinando é que, com a mesma certeza com que surge o grão de mostarda, e depois vem o caule, assim o milagre de Deus fará do seu pequeno rebanho um grande povo, que vai alcançar os povos para a paz no mundo, para a vida em segurança, para bênçãos de Deus. É assim que acontece. Deus pega o nosso dom frágil, insignificante, o nosso interesse em falar de Cristo para outra pessoa, e faz disso um grande projeto para a glória do Senhor. Quantos de vocês já ouviram falar de uma missionária chamada Vildene? Eu nunca tinha ouvido falar nela. Ela é uma missionária que está na Nigéria, trabalhando de uma maneira apagada e desconhecida. Não é missionária batista, é uma missionária presbiteriana. Mas ela cuida de meninas de rua que foram abandonadas pelos seus pais. Na verdade, essas crianças, esses meninos de rua, foram dados por instituições islâmicas. Mas eles têm que trabalhar na rua e atingir as cotas que eles propõem àquelas crianças, através de esmolas. Eles precisam arrecadar tanto de esmola. Se eles não arrecadarem, eles serão severamente punidos. E aí muitos desses meninos preferem viver nas ruas. Essa missionária vai, acolhe esses adolescentes, pré-adolescentes, cheios de marcas, abandonados pelos seus pais, abandonados por essa instituição islâmica, e tenta lhes comunicar o amor de Cristo. Onde é que vai dar essa semeadura? Vou responder para os irmãos. Queria dizer que essa missionária está fazendo um trabalho maravilhoso e já há muito resultado. Não tenho isso. Mas eu posso dizer, se é semente do reino, se é grão de mostarda, isso vai dar frutos para a glória de Deus. Nós não sabemos, mas sabemos que o reino de Deus é como um grão de mostarda. Sempre tem humildes começos. Ele é aparentemente insignificante, mas cresce e abençoa muitos. O reino de Deus, qual grão de mostarda, tem um enorme potencial de crescimento e expansão. E quando se estabelece, ele se torna uma árvore de Deus. E Deus cuida, acolhe, cura, trata, abençoa muitas vidas. Assim é o reino de Deus. Por que eu estou falando nisso nessa manhã? Porque domingo passado, nós fomos desafiados pelo pastor Tiago. Você foi desafiado a orar pela conversão de uma pessoa, lembra-se? Você foi desafiado a orar por uma, por duas, por 5, por 10 pessoas, no ideal de trabalhar com a graça de Deus para que ela encontre-se com Jesus Cristo. E ele fez um apelo aqui no final do nosso culto. Quantos irmãos atendem esse desafio? Quantos irmãos querem orar? Quantos irmãos querem ser voluntários? Quantos irmãos querem ser usados por Deus? E ele fez um apelo e pediu que se levantassem. E eu estava aqui, nem olhei para trás, mas percebi que muitos se levantaram.
Você quer ser grão de mostarda? Você quer ser instrumento nas mãos de Deus? Você é frágil e insignificante? Você não sabe fazer? Você é a pessoa ideal para que você veja o agir do Deus na sua vida e o reino de Deus ser usado para a glória através da sua vida. E se você, depois de ouvir isso, por ação do Espírito de Deus, está se sentindo desafiado a ser um voluntário e confirmar o desejo do seu coração de ser bênção, de ser usado por Deus, com essa santa expectativa de que você não é nada, mas o reino de Deus tem um poder de crescimento, de abençoar que a gente nem imagina. Então, eu vou pedir que você, em nome de Jesus, se levante agora de novo. Mesmo que na semana passada não tenha se levantado, como instrumento de Deus, como alguém que está querendo ser usado por Deus, mesmo você não sabendo como, para, através da sua vida, Deus começar a fazer uma obra cujas dimensões só Deus mesmo dará no futuro. Você vai receber um cartão. Nesse cartão você vai colocar o nome de pelo menos uma pessoa por quem você vai orar, por quem você vai se preocupar nesses próximos meses, orando até a conversão dessas pessoas, até o agir poderoso do Espírito de Deus, até que você veja o reino de Deus se formando na vida dessa pessoa. Pastor, o senhor não se lembrou da galeria, pastor? Theo está lá? Theo, divide aí com mais gente aí para ajudar. Pega aí mais um aí, pega o Ricardo Plácido aí, ó, está com vontade de correr ali. Olha lá, mais outro lá. Gisele, mais um para cá, para ir para o ponto ali, ó. Tá? Enquanto eles vão dando, nós vamos cantar. Se levante aí, nós vamos cantar. E o que nós vamos cantar agora é Sonda-me, Senhor, e me conheces. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só ti, então. Sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me. Mais uma vez do início. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só ti. Então,
Amém. Você pode repetir comigo? Naquilo que depender de mim. Naquilo que depender de mim. Eu vou ser bênção. Quero orar com você. Deus querido, nós aqui estamos e nos colocamos dispostos e disponíveis. E essa dependência do Senhor, isso que nós sentimos, Deus, muitas vezes de nos sentir tão pequenos, insignificantes, é o melhor solo para que essa semente frutifique, porque é a humildade. Estamos aqui assim, e hoje aqui pela manhã, esse apelo que o pastor fez, nessa mensagem tão poderosa, nós já olhamos para pessoas que nós vamos estar orando, para que elas possam conhecer a Jesus como único e suficiente Salvador. Então, usa a nossa vida. Oramos assim, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém.